Mas vamos lá, qual que é a proposta da nossa live de hoje? É como otimizar os resultados de vendas da sua loja. E é interessante a gente, quando começa a propor esse tema, a gente analisar o seguinte, são perfeitamente possíveis quando a gente fala em propor, analisar como otimizar as vendas, a gente analisar sobre 3 áreas. Né? A primeira é marketing. Porque é muito comum você chegar para um vendedor ou para um gerente de loja e perguntar como é que estão as vendas. O movimento caiu, o movimento está fraco, ou coisas dessa natureza. Ou seja, se referir a tráfego, né, a cliente dentro da loja. Então esse é o primeiro olhar. Datas comemorativas, o calendário de eventos, ações promocionais, publicidade, etc. Esse pacote que a gente chama de marketing. Mas o marketing não vende, ele gera tráfego, né, ele atrai clientes, não é? O segundo ponto de vista é da loja, não é? Precificação, mix de produto, plano de pagamento, layout da loja, há uma série de fundamentos que você organizando a loja, você otimiza resultados de venda. Isso realmente é estratégico na operação quando você analisa do ponto de vista da loja. E o terceiro é do ponto de vista do time, da equipe, que é o que a gente vai propor hoje. Então o nosso bate-papo de hoje é falar sobre a equipe de vendas, não é? Quais são as estratégias, as técnicas, especialmente falar sobre a experiência de cliente, né? Eu costumo brincar da seguinte maneira, eu falo, você quer passar raiva? Entra numa loja, né? E você geralmente vai ser mal atendido, ou negligente, de maneira negligente, ou fica tentando te empurrar coisas que você não quer, enfim, achando que você é trouxa, enfim, é desagradável, ou mostrando coisas que não tem nada a ver com aquilo que você... Enfim, né? A experiência de loja ainda é muito precária. Porém, nós somos seres humanos, a gente é muito sensível ao relacionamento. E a experiência de compra dentro da loja, né? Eu estou vendo vocês entrarem aqui, viu? Vocês são muito bem-vindos. Muito legal, eu estava morrendo de saudade de fazer live, sabe? Enfim, então nós temos essas 3 áreas que eu vou abordar nas nossas próximas lives. Eu vou fazer a live de hoje, quinta-feira agora, dia 23, eu vou fazer a segunda live abordando do ponto de vista da loja. Hoje eu vou falar sobre a equipe, como é que a gente pode trabalhar a equipe de vendas para otimizar os resultados. Eu quero, antes de mais nada, lembrar o seguinte, todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. É por isso que o cliente entra na loja. Não é? Por que o cliente vai na loja? Está precisando de um sapato, de um tênis, tem um presente para dar, tem uma volta às aulas, agora a gente está em período de férias, né? As crianças vão voltar, precisa trocar tênis, comprar camiseta, short, enfim, né? Academia que você vai começar a fazer. A gente, quando entra numa loja, tem um problema para resolver. Então, eu começo desse ponto de vista, desse raciocínio. É importante a gente lembrar, todo cliente que entra na loja tem um problema para resolver. Então, qual é a nossa proposta? Nossa, é nobre, é resolver problemas de clientes. Então, esse é o grande papel, não é? E quando a gente analisa do ponto de vista do cliente, o cliente basicamente tem necessidades e desejos. Não é? Tem coisa que o cliente precisa e não necessariamente deseja, não é? E tem coisa que a gente deseja e não necessariamente precisa. É importante porque parece que é bobo isso, parece que não é relevante, mas é profundamente relevante quem entende isso. E eu lembro o seguinte, gerente é 80% do resultado de uma loja, é gerente. Gerente é quem capacita a equipe, é quem dá feedback, quem distribui as tarefas, quem acompanha, né, quem monitora os indicadores, quem organiza a loja. Então, é fundamental entender todo esse contexto. O cliente, quando entra na loja, tem um problema para resolver, o cliente tem necessidades e desejos, o time de vendas é quem vai proporcionar essa experiência para o cliente e quem organiza isso, quem coordena, quem é o maestro na frente dessa orquestra é a gerência. Não é? Posto isso, a gente começa agora a entender um pouco melhor como que a gente pode fazer para otimizar os resultados da nossa loja. Não é? É importante lembrar o seguinte, existe uma distância muito grande entre atender e vender. Atender é prestatividade, é gentileza, é o garçom no restaurante ali, né? Recepcionando a pessoa, mostrando boa vontade. Quer ver? Eu vou lá no estoque pegar para você e tal. Tá vendendo? Não, tá atendendo.
não é? E existe uma distância muito grande. É muito comum a gente encontrar pessoas que atendem e poucas que vendem, não é? O que é vender? Vender é a capacidade de você influenciar a decisão de compra de um cliente. Vender é entender as necessidades e os desejos, não é? E a partir daí, por que influenciar? Eu tenho tem até um vídeo no meu canal do YouTube que eu conto essa história. Eu me lembro, eu cheguei numa loja, até um cliente meu, para comprar, eu usava sempre a mesma marca de sapato, né? Por questão de preguiça, a gente saber que aquilo dá certo, que funciona muito bem, eu sempre tenho mania de comprar igual, né? Então quando eu quero trocar, eu vou na loja e compro igual. E aí eu fui na loja, numa loja que eu estava acostumado, até um cliente da gente, e para comprar um sapato. Eu entrei na loja, a vendedora veio me atender, ela me conhecia e tal, né? E bom dia, Edilson. Pessoal, vão comentando aqui embaixo o que vocês estão achando, se tá bom, se é isso mesmo, sugestões, tá? A gente vai interagindo. A grande vantagem da live é essa, né? A gente ter esse contato direto aqui, né? E veja bem, e aí eu entrei na loja e a vendedora veio me atender, eu apontei assim pro meu pé, né? E disse para ela, você tem, né? Ela disse, Melino, você tem sorte, eu recebi essa semana, tal, essa marca, né? E senta aí que eu vou lá pegar para você, né? E ela sabia que eu comprava sempre do mesmo modelo. Dali a pouco ela vem assim, abraçada com 5 caixas assim, de sapato, né? E eu brinquei com ela, olhei para ela assim e falei assim, você tá louca, né? Eu quero igual esse aqui. Ela, Hermelino, recebi a coleção nova, no estilo que você usa, eu tenho alguns modelos, você sempre compra igual, eu trouxe outras opções aqui para você, na mesma proposta que você usa, no mesmo estilo e tal, dá uma olhada, né? Experimenta, coloca no pé, só para você sentir e tal, e ter uma ideia, né? Posso fazer isso? Tá bom, né? E ela foi e tal, colocou no meu pé, eu coloquei um pé, tal, olhei assim, não, coloca os dois, levanta, experimenta, tal, dá uma volta, a qualidade você já conhece e tal, né? Mas sente o conforto e tal, e é no estilo exatamente que você usa, etc e tal, pá. E eu realmente coloquei, ela falou assim, não é gostoso, não é confortável, olha como ele abraça seu pé e tal, e eu adorei, falei, cara, gostei. Ela falou, tá vendo? Muda, você sempre compra igual, leva esse outro modelo aqui, né, ficou muito bem em você e tal, você gostou, eu falei, tá bom. Até então eu não tinha perguntado o preço, né? Aí eu virei para ela e perguntei, e quanto que é esse sapato? Aí ela me falou o preço, eu estranhei um pouco, achei mais caro do que eu estava acostumado a pagar, né? Aí eu virei para ela e perguntei, tá, e igual o meu, tá quanto? Ela falou, esse aí eu estou em falta, né? Esse aí eu não tenho. Só aí ela foi me dizer que não tinha o modelo que eu pedi, né? Então, perceba a diferença, a estratégia. Só que aí ela virou, mas você gostou desse aí? Tá satisfeito? Aí eu olhei, não, tô assim, leva, muda, né? Vai com ele no pé, já pegou meu usado, colocou na caixa, me levou. Enfim, e foi de tal forma certeira que passou a ser meu novo modelo, meu novo modelo preferido. O que eu estou querendo dizer, né? Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários de vocês para concluir esse raciocínio. Abri minha primeira padaria e mercearia, 8 dias, e ainda estou colocando tudo em poucos, né? Tá certo isso, trazer o cliente que eles pedem. Vamos falar sobre isso. Olha, na próxima live, hoje eu vou falar mais sobre técnicas de vendas, tá? Como que a gente pode capacitar o time, quais são as ferramentas que você pode implementar, né? Vitória de Santo Antão, Recife. Olha, um grande abraço aí para vocês. Eu vou estar na Bahia brevemente. Eu vou muito ao Nordeste. Estive em Fortaleza, fazendo o nosso seminário PAGL. Aliás, eu vou fazer agora dias, deixa eu ver aqui, acho que é 19 e 20 em Limeira. Dia 19 e 20 de agosto agora, em Limeira, eu vou fazer o PAGL, tá? O meu programa avançado de gestão de loja. É só entrar no pagl.com.br, o lojista que quiser fazer. Depois eu falo, não é o objetivo hoje da gente abordar o PAGL. Então, mas vamos lá. O que eu quero dizer concluindo a história que eu estava contando, né? O que a maioria dos vendedores fazem quando o cliente entra na loja e pede um produto que não tem? Estou em falta. Tem, mas acabou, né? E o que eles fazem? Vão pressionar a gerência. Como é que você quer que eu venda? Estou perdendo venda por falta de mercadoria, etc e tal, não é? Então, é muito comum você ver esse tipo de situação acontecendo na loja. E aí é que eu
faço a seguinte colocação. Quando eu falo que gerente é 80% do resultado de uma loja, porque aquele vendedor, aquela vendedora que está ali, que está perdendo venda, que não está sabendo contornar essa situação, não é culpa dela, é culpa de quem deixa ela lá daquele jeito, sem capacitar, sem acompanhar, sem dar feedback, sem fazer o monitoramento, não é? E o que é vender? Não é? Eu costumo dizer o seguinte, vender tem Tuiutaba, Minas. Eu vou muito a Minas, sabe? Sou de Minas ali, vou a Montes Claros, várias vezes ali atender o pessoal da Carvalho. Muito obrigado, fico feliz, viu? Esse feedback que vocês me dão é muito bom. Então, é fundamental a gente entender esse contexto. Então vamos lá, o que um vendedor, uma vendedora precisa ter para otimizar? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Muita gente tem me questionado sobre a internet e a loja física vai acabar? Como é que está isso? Primeiro, não. Esses dias eu estava vendo até uma entrevista do presidente do grupo Magalu, né, o Fred Trajano, e é um cara que está há mais de 20 anos aí, uma grande plataforma, né, todo mundo conhece Magalu, né, não só as lojas da Magazine Luiza, mas a plataforma, o Marketplace, né, e é um grande player no mercado. Né, e eu estava analisando as estatísticas, os dados. 87% das vendas do varejo ainda é o varejo físico. Veja bem, é quase 90%. Então, o número do varejo ele é muito grande, né? O volume de vendas que o varejo movimenta. Então, qualquer ponto percentual significa, olha, tantos bilhões e tal. E a gente acha que a venda só está acontecendo pela internet. Não, quase 90% da venda ainda é no tete-a-tete, é a influência da loja, do vendedor, do atendimento, do plano de pagamento, da precificação, não é? Depende ainda desse relacionamento. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, capacitar o time. Não é? O que o meu vendedor, a minha vendedora, precisa conhecer, como acompanhar para que realmente performe em alto nível. E a experiência de compra ainda dentro de loja, ela é fundamental, ela é estratégica, não é? É o que faz a diferença ainda. Por que o cliente vai escolher ir na sua loja? Essa é a pergunta. O produto que você tem, provavelmente, seu concorrente tem, existem outras opções, mas por que o cliente escolhe ir na sua loja? Essa é a pergunta, né, fatal que a gente precisa analisar. Então vamos lá. O que uma equipe de vendas precisa saber? 3 áreas de conhecimento são fundamentais. O vendedor precisa conhecer técnicas de vendas, precisa conhecer o produto e precisa conhecer a loja. Tá? Ok. E existe uma quarta área que é comportamento. Não é? Então, preciso conhecer técnicas de vendas, preciso conhecer o produto, preciso conhecer a loja e preciso ter uma atitude proativa. Primeiro, entender a diferença. Aqui eu quero fazer uma provocação. A diferença entre conhecer e treinar. Muita gente confunde quando a gente fala sobre treinamento, especialmente vendedores. Você chama o vendedor para um treinamento, não é? De novo, eu já fiz, eu já sei. Eu tenho 15 anos que eu estou no mercado, eu tenho não sei quantos anos que eu estou. Né? Então a gente ouve muito isso de vendedores. Então, quando você chama para um treinamento, não preciso porque eu já sei. Então, eu costumo fazer a seguinte provocação. Será que, então, vamos lá, vamos pegar aí agora, acabou a Copa agora, né, esse fim de semana, a Copa do Mundo de futebol, e eu pergunto assim, então será que um craque como um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Mbappé, esses caras aí que são, né, lá o Haaland, que fez um estrago na seleção brasileira. Será que esses caras, quando eles jogam domingo, será que segunda-feira ele esqueceu como é que ele joga bola, por isso que ele vai treinar? Não é? Será que um ator como, sei lá, um Antônio Fagundes, esses grandes atores, grandes atrizes que apresentam uma peça, depois vão ensaiar, será que essas bandas, sei lá, U2, Rolling Stones, que tem 50 anos, 60 anos de carreira, não faz um show sem ensaiar? Então, o que é treinar? Treinar é exercitar aquilo que você já sabe. É importantíssimo a gente trazer esse conceito, porque quando você convida a sua equipe para treinar, eles falam que já sabe. Não, de novo? Não, isso aí eu já fiz, isso aí eu já conheço e tal. Treinar é exercitar aquilo que você já sabe. Existe uma distância muito grande entre conhecer e
ter a habilidade de executar. Não é? Eu me lembro você acaba de explicar, mostra um exemplo prático assim que demonstra isso. Eu faço isso muito em palestras. Às vezes eu faço malabarismo, eu ensino a fazer malabarismo. Então eu pego as bolinhas aqui, olha como é que você faz assim e tal, papapá, né? E o Edilson fez um comentário aqui, vendas é treinamento diário, e é exatamente isso que eu vou falar. E o que nós temos que treinar, como treinar, quais os indicadores que a gente deve monitorar, não é? E por que um vendedor perde venda? São 5 motivos que um vendedor perde venda numa loja. Como contornar cada objeção dessa? Como lidar com essa situação? É sobre isso que a gente vai aprofundar já que eu estou aqui com o meu roteirozinho aqui para me lembrar, né? Mas para concluir isso aqui, então, aí eu ensino a fazer malabarismo, eu mostro a técnica, é bem simples, é um movimento repetitivo, não é? Eu pego e ensino, ok, olha, é assim, você começa assim, faz assim, você joga para lá, faz esse movimento, entendeu? Entendi. Aí eu repito, bem chato mesmo, eu repito. Eu até tenho um vídeo no meu canal do YouTube, um vídeo antigo, já de muitos anos, que eu mostro essa situação, eu faço o malabarismo e tal, né? Aí eu chamo, tá, então vem cá, você entendeu? Entendi, então faz. Aí vai uma para cada lado, tá? Uma bolinha para cada lado e tal. Por que a pessoa não consegue performar, não consegue fazer? Porque existe uma distância muito grande entre fazer, entre entender e conseguir fazer. Né? Uma coisa é entender intelectual, entender mental. Fazer é prática, é uma ação, é uma habilidade. Então existe tanto que tem aquele acrônimo, né, do CHA, CHA, conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é aprender, é entender, é saber. Significa que você vai conseguir fazer? Não necessariamente. Eu me lembro, na minha época de faculdade, eu dava aula, né? Eu dei aula de matemática, eu dou aula de matemática financeira, enfim, e outras. Né? Você acaba de explicar uma matéria, tal, você entendeu? Entendi. Aí você dá um problema para o aluno resolver, ele não consegue resolver. Por quê? Falta ainda a implementação da habilidade, de colocar em prática aquele conhecimento. Então veja bem, treinar, né? Por que os jogadores de futebol treinam? Para eles manterem a performance. E treinam o quê? O que um jogador de futebol, vamos pegar esse exemplo aqui do jogador de futebol, que são milionários, são craques, são astros no mundo, são venerados, ninguém duvida do talento, da habilidade, mas eles treinam. Né? Um piloto de Fórmula 1 é incrível, é uma casta, né? São 20 e poucas pessoas no mundo que conseguem pilotar um Fórmula 1, etc e tal, mas eles treinam exaustivamente, e não é por falta de competência ou porque não sabe, é para manter a habilidade. Então isso está muito claro, nós precisamos trabalhar isso com o nosso time, não é preciso entender que treinamento é fundamental. Agora treinar o quê? Então vamos lá, eu disse que são 3 áreas fundamentais que a equipe precisa ter: técnicas de vendas, conhecimento de produto e a loja. Se não conhecer uma dessas 3, se tiver falha numa dessas 3 pernas aqui, não tem como performar em alto nível. Vou começar de trás para frente, vou começar pela loja. Muitos me falam assim, Hermelino, mas tá, eu tenho aqui 10 mil SKU, eu tenho 2 mil SKU, como é que eu vou treinar produto? Não é? Bom, primeiro, curva ABC. Tire uma curva ABC e veja quais são os seus best sellers. Né? Toda loja é curva de Pareto. O que é curva de Pareto? Para quem não lembra, curva de Pareto diz o seguinte, né? Vilfredo Pareto, o italiano que criou isso aí, o matemático. Ele dizia o seguinte, 20% das categorias representam 80% das vendas, dos resultados em vendas. Sempre assim, Pareto é isso, 20% dos clientes representam 80% do faturamento. Então, quando você tira uma curva, a gente chama de produtos de cauda longa, né? Você tira vamos fazer um gráfico aqui, né? Aqui, aqui a venda, aqui os produtos. Então, você tem, o primeiro produto representa muita venda, né? Vou pegar um exemplo prático aqui, vamos falar de uma loja de confecção. Né? Aí você pega lá, calça jeans é 20% da venda. Aí você pega camiseta é 15% da venda. Aí você pega 2 produtos, representam 2 categorias, né? Eu estou me referindo aqui categoria como aquilo que define o produto. Tá? Então você pega calça jeans, camiseta, 35% da venda, mais 2, 3 itens e 2, 3 categorias, 50% do faturamento. Então você vê, toda loja é assim. Toda loja é assim. Você tira um relatório de categoria por hierarquia de vendas, não é? E você vai ver, você começa 1, 2, 3, 4, 50%, 60% da...
Você tem 30 categorias na loja e precisa ter, a gente precisa ter um mix amplo, porque se você não tiver por que a gente chama de produtos de cauda longa, né? Se você fizer o gráfico, esses primeiros produtos aqui, eles representam muita venda. Depois você vai ter muita categoria aqui que representa 0,8%, 0,5%, 0,6% da venda, né? Então o gráfico fica assim, né? A cauda longa a gente chama, são esses produtos aqui, que você precisa ter esses aqui para vender esses aqui, não é? Ok. O que isso tem a ver com quando a gente fala sobre técnicas de vendas, não é? Sobre conhecimento de produto? Ora, eu não vou conseguir pegar e ensinar apresentar todos os produtos da loja para o time de vendas, mas pelo menos os da curva A, não é? Esses que estão aqui representando os 20% das categorias que mais vendem, esses você consegue pelo menos apresentar para o time de vendas, porque senão não demonstra, mostra. Alguém lembrou aqui do vendedor arara. O que é o vendedor arara que eu brinco em loja de confecção? É aquele vendedor que pega a camisa e faz assim, e esse aqui, o que você achou? Né? Olha que lindo, e esse aqui? Né? Aí eu digo assim, eu não preciso de você para fazer isso. A arara já faz. Eu quando entro numa loja, eu vejo ali na arara, já estão tudo penduradas ali, eu estou vendo. Então, não é mostrar, é demonstrar. Existe uma distância muito grande entre mostrar e demonstrar. Mostrar é fazer isso. Olha esse aqui, eu tenho esse aqui também. Ai, que lindo. Não tá vendendo, está mostrando. Não é isso não é a capacidade de influenciar um cliente, a decisão de compra. Então, percebe a diferença? Por que a vendedora ou o vendedor faz assim? Porque não conhece o produto. Não é? Conhecer o produto, os detalhes, o material que é feito, os diferenciais, as qualidades, não é? Os benefícios, cada característica propõe um benefício. O que é característica? É aquilo que o produto tem. O que é benefício? É aquilo que a característica faz. Então, quando você pega uma camiseta dry fit, sei lá, um tênis que tem o cabedal em knit, que puxa o suor para fora, tem uma entressola que amortece, tem não sei o que, sabe? Um contraforte que dá estabilidade. Enfim, conhece o produto. Isso cria autoridade. Então, quando o vendedor pega o produto, né, e fala, tem um detalhe, né, você está vendo isso aqui e tal, e apresenta o produto, mostrando o que aquela característica proporciona de benefício, de vantagem, de diferencial para o cliente, isso encanta, faz o olho brilhar. Vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Isso é vender, é entender necessidades e desejos. Né? Para entender, é fundamental fazer sondagem. Você entra numa loja, é muito comum, você entra numa loja e fala, eu queria ver camisa, a pessoa sai mostrando, eu tô com essa aqui na promoção, eu acabei de receber a coleção nova, e sai mostrando, não tem a menor ideia do seu estilo, para que é, se é pro dia a dia, se é para uma ocasião especial, se é para você mesmo, se é para presente, e sai atirando. Eu digo assim, se você sai atirando, sem saber exatamente onde está o alvo, qual é a probabilidade de você acertar? Não é remota. Então, se o seu vendedor, se a sua vendedora está fazendo assim, a culpa não é dela, é sua, que não treina, que não mostra, que não capacita, que não acompanha, que não dá o feedback, ou que permite que a pessoa trabalhe dessa maneira. Então é fundamental. A gerência é fundamental na capacitação, não é? Treinando técnicas de vendas, treinando conhecimento de produto, como eu disse. Uma das dica prática, primeiro, conhecimento de produto. Como é que você faz? Chegou mercadoria nova, separa uma peça de cada, um item de cada. É rápido, na reunião diária de preparação, né? Apresenta, olha, acabou de receber esse produto aqui, apresenta rapidamente, sabe? Convoca os representantes das indústrias para dar curso dentro da loja. Os caras só querem vender? Chama os caras na loja, vem aqui, quero que você faça uma apresentação aqui. De toda a linha, não precisa, coloca só os best-sellers, os produtos que mais vendem. Sabe, pelo menos esse, para capacitar o nosso time. Isso cria autoridade, isso cria autoconfiança no vendedor, na vendedora, quando está atendendo o cliente. Então, treinar produto é fundamental. Segundo, técnicas de vendas. Eu chamo de PPT, Programa Permanente de Treinamento. Não é? Técnicas de vendas. Vender é um processo de etapas, né, composto por fases, por etapas, e em cada etapa nós temos uma missão. A primeira missão do vendedor, de uma vendedora, é conquistar a confiança do cliente. Todo cliente que entra na loja acha que o vendedor quer empurrar, quer tomar o dinheiro, está preocupado em bater meta. Não é? Então, os clientes geralmente, a não ser que seja fidelizado, que já tenha relacionamento com a loja ou com o vendedor, os clientes desconfiam de vendedores. Então, por isso que eu digo, a primeira missão é conquistar a confiança do cliente.
cliente. Por quê? Porque o cliente sempre tem um pé atrás, né? Tanto que tem qual é a principal objeção que a gente enfrenta na loja? Não é? Eu estou só olhando, estou só pesquisando, qualquer coisa eu te chamo, não precisa, não é? Vou pensar melhor, a primeira loja que eu estou entrando. É muito comum os clientes colocarem esse tipo de barreira, né? Porque na verdade eles querem se livrar do vendedor. Só que, por outro lado, é um espetáculo quando você entra numa loja e encontra alguém, não é? Que entende o que você quer, que, sabe, é o exemplo que eu dei aqui para quem chegou depois vocês voltam lá e vejam a história. Não é? Quando entende o que você quer, te apresenta o produto adequado. Quantas vezes você chega numa loja procurando um determinado produto e o vendedor, por conta de fazer uma sondagem, o primeiro fundamento para conquistar a confiança do cliente é entender o que ele quer para você fazer as propostas adequadas, mostrar o produto correto. Né? São duas coisas, é mostrar o produto correto e destacar aquilo que vai dar match, aquilo que vai ao encontro do desejo do cliente. Não é? O que eu estou querendo dizer? Quando você aborda o cliente, que o teu vendedor aborda o cliente na loja, inicia um processo de sondagem, veja bem, sondagem não é o que o cliente quer. A maioria acha que sondar é o que o cliente quer. Não, isso o cliente já fala. O cliente entra na loja, eu quero ver camisa, eu quero ver tênis, eu quero ver perfume, eu quero ver... Né? O cliente fala o que ele quer. Né? Na verdade, nós precisamos saber por que ele quer. Né? Por que ele está procurando aquele determinado produto, aquela determinada marca, aquele determinado estilo. Né? Percebe? Então, iniciar um processo de sondagem é exatamente isso. Quando o cliente fala, eu quero dar uma olhada em tênis. Eu trabalho numa sapataria aqui. O cliente entrou na loja e se abordar, eu quero dar uma olhada em tênis. Antes de sair mostrando, ensinar o vendedor a fazer uma sondagem. Sondagem com perguntas abertas. O que é pergunta aberta? Aquela pergunta que obriga o cliente a falar. Né? Como? Por quê? Qual? Onde? Né? Então, assim, você já tem uma ideia do modelo? Não é? É para o dia a dia? Como é que você sabe? Então, interagir. Quando você faz isso, quando o seu vendedor faz isso, o que ele está demonstrando? Interesse. Eu não vou sair mostrando qualquer coisa. Eu vou entender exatamente o que você quer. Não é? Por quê? Tem cliente que compra o mesmo produto por vaidade, por causa da marca, para fazer uma boa presença, não é verdade? Por estilo. Tem cliente que quer economia, tem cliente que está procurando performance. Não, eu sou atleta, eu estou competindo, então eu estou procurando um determinado produto que vai me dar uma performance melhor, etc, etc. Percebe? Então o mesmo produto tem intenções das mais variadas. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar a intenção que está na cabeça do meu cliente. Eu preciso interagir, entender o que o cliente está pensando para, primeiro, quando eu apresentar o produto adequado, alinhado àquilo que o cliente está pensando, destacar os aspectos que vão exatamente... Não adianta você falar de qualidade para quem está procurando economia. Não adianta você falar de economia para quem está procurando qualidade, para quem está procurando performance, ou para quem está procurando estilo. Oi, Gisele! Quanto tempo, minha querida? Como é que você está? Né? Percebe? Então, aí é que faz a diferença. Aí é que faz a diferença. É um prazer. Quando a gente ouve falar em experiência de cliente é isso. É quando você encontra uma pessoa que entende, né, o que você quer, sabe, que apresenta os produtos adequados, que orienta, que dá dica. Fala, eu entendi. Pelo que você está me dizendo, deixa eu te mostrar um outro aqui que eu acho que vai ser até melhor do que... Vem cá, deixa eu te mostrar. E apresenta um produto. Nossa, é tudo de bom. Quando você entra numa... Eu já passei por essa experiência de chegar numa loja procurando um determinado produto técnico, né? E por conta de encontrar uma vendedora, assim, extremamente capacitada, que investigando, conversando comigo, onde é que eu ia usar, para que era e tal. Olha, eu tenho outra aqui que eu acho que vai ser melhor ainda do que o que você está pensando. Vem cá, deixa eu te mostrar. Quando ela me apresentou, nossa, eu me encantei, sabe? Então, é tudo de bom, você dá a preferência para a loja. Preço e valor são inversamente proporcionais. Aquilo que você não dá valor, qualquer preço é caro. Se eu pego um produto... Oi, Guilherme, que prazer, rapaz. Eu também estava morrendo de saudade das lives, viu? Eu vou retomar agora. Esse último ano foi muito corrido, toda semana viajando, eu acabei abandonando as lives, né? Mas eu vou retomar, eu estou calibrando agora, independentemente das viagens, eu vou me comprometer em fazer as lives. Né? Tanto que na próxima quinta-feira eu vou fazer outra, tá? Hoje eu estou falando de equipe de vendas. Na quinta-feira eu vou falar da loja, o que é a loja, o que você tem que organizar na loja para ela performar melhor, para você otimizar os resultados de vendas, né?
Mas vamos lá que o tempo... meia hora já. Eu vou otimizar aqui. Então, perceba que técnica de venda é fundamental. Então, conhecer produto é obrigação da gerência, separar os produtos, os principais produtos, né? Pelo menos aqueles que mais giram, e mostrar para a equipe qual o material que é feito. Sabe? Você pega uma camiseta de dry fit, então por que é dry fit? O que é dry fit? O que significa aquele tecido tecnológico? Esse tênis, essa joia, esse perfume, esse relógio, esse óculos, né? Então isso faz toda a diferença na hora que você mostra essa lente é polarizada, o que é uma lente polarizada, não é? O que é uma... Percebe? Então, o produto tem características que propõem benefícios diferentes, que propõem a mesma característica pode propor N benefícios diferentes. Então, tanto que tem uma técnica que a gente usa no nosso curso de técnicas de vendas, que é o que significa que, quando você fala de uma determinada característica, você treina o vendedor. Quando você fala de uma determinada característica, essa camiseta é de dry fit. Significa o quê? Né? O que significa que ela puxa o suor para fora. Esse é um benefício. Segundo, ela é super leve. Olha, o contato com o corpo é muito agradável. Terceiro benefício, você dobra, ela fica desse tamanhinho, né? Então é fácil de você carregar. Quarto benefício, ela não amarrota, não precisa passar. Quinto benefício, você chacoalhou, quando lava, ela está seca, ela seca muito rápido. Percebe? Então, qual benefício eu vou destacar? Não sei, depende do que eu entendi, do que meu cliente está procurando. Meu cliente está procurando conforto, meu cliente está procurando estilo, meu cliente está procurando praticidade, né? Então, o mesmo produto, ele propõe. Então, o teu vendedor precisa conhecer técnicas de vendas, precisa conhecer produto e precisa conhecer a loja para saber. Eu já vi vendedor que entesa o cliente, trabalha o cliente e tal, vende ali o produto, aí vai no estoque pegar a numeração, não tem a numeração. Por quê? Não conhece o estoque, aí vai ter que desvender. Né? Olha, sabe o que é? Essa numeração eu não tenho, eu tenho esse outro aqui, aí tem que desvender aquele produto para vender um outro produto. Por quê? Porque não conhece a loja. Não é? Culpa de quem? É do vendedor? Não, é do gerente, que não acompanha, que não separa em sessões. Veja bem, dica para você otimizar isso: separar a loja em sessões, cada vendedor tem uma sessão, fazer rodízio de sessão. E se você não tem estoquista na loja, as lojas grandes têm estoquista, mas as lojas menores, não é? Os próprios vendedores organizam o estoque. Então o vendedor tem que ter sessão na loja e sessão no estoque, e fazer rodízio de sessão, para que manuseie os produtos. Quem manuseia, está atendendo o cliente, sabe que ali no canto tem a numeração, sabe que essa cor, sabe o que acabou de chegar, sabe o que está na promoção, percebe, conhece a loja. Então é esse tripé: conhecer técnicas de vendas, conhecer os produtos e conhecer a loja, fisicamente, e as políticas. Não é? O que está na promoção? Às vezes você está no Instagram, vê que tem uma promoção na loja, chega na loja e fala: eu queria ver aquele produto que está na promoção, e o vendedor não sabe. Não sabe. Percebe o que eu estou dizendo? É um absurdo. Aí a gente fala: porque a internet está atrapalhando. Não é. A loja às vezes está jogando o cliente para a internet, porque a experiência é tão ruim que o cliente prefere: eu mesmo vou me virar aqui, né? Mas quando a gente encontra uma loja que tem um vendedor, que tem um produto adequado, que tem preço legal, né? Preço legal não é o mais barato, é um preço adequado, é um preço normal, um plano de pagamento que permita que caiba no meu bolso. Isso é fundamental, a gente vai falar sobre isso, não é? Plano de pagamento, ticket impacta profundamente conforme o plano de pagamento, então precisa entender isso. Quando a gente for falar de loja, eu vou aprofundar esse assunto, mas para a gente não tergiversar, faz tempo que eu não uso esse verbo, vamos lá. Então o que um vendedor precisa saber? Técnica de venda. A venda é fases, não é? Abordagem, sondagem. Sondar não é o que o cliente quer, é porque ele quer, onde que ele vai usar, o que ele está pensando sobre o produto, para que eu apresente o produto correto. Demonstrar não é mostrar, não é? Demonstrar é pegar a partir do que eu entendi, qual é a intenção de compra do meu cliente, pegar uma característica e levar para o benefício que o cliente espera encontrar no produto. Isso deixa o cliente com vontade de comprar, não é? Então, vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Acontece que quando você está demonstrando o produto, aparecem as objeções. O que é uma objeção? Objeção é uma barreira que o cliente levanta, não é? Por que o teu vendedor não vende? Porque alguma coisa impediu, não é? É uma barreira que o cliente levanta, e isso a gente chama de objeção.
objeções. As objeções podem ser verdadeiras ou falsas. O que é uma objeção falsa? É uma desculpa que o cliente dá para não comprar. Ah, é a primeira loja que eu estou entrando, vou dar mais uma volta. Ah, eu preciso falar com a minha mulher. Ah, eu preciso falar com o meu marido. Ah, eu vou ali, na volta eu pego. Na volta a gente compra, né? Eu estou só olhando, estou só pesquisando. Quando virar meu cartão eu vou. Percebe que os clientes dão desculpas. E por que o cliente mente geralmente? Geralmente essas objeções são falsas. Porque na verdade, quando você para pensar, quantas lojas um cliente tem que entrar para comprar? Não é? Percebe? Então, na verdade, quando o cliente fala é a primeira loja que eu estou entrando, na verdade, o que ele está dizendo? Eu não estou convencido que eu estou fazendo um bom negócio. Eu não sei se esse produto realmente entrega aquilo que eu estou esperando. Percebe o que eu estou... É isso que o cliente está dizendo. Então, se você não capacitar teu time para lidar com as objeções verdadeiras e falsas, as verdadeiras, show de bola. O que é a objeção verdadeira? É quando o cliente fala, não, isso aqui tá muito caro. Não, isso aí parece que vai rasgar só de olhar. Ou seja, tá objetando sobre a qualidade, tá objetando sobre o preço, ou sobre o... Não, isso aí é muito feio, não gostei. Ok, pronto, o cliente já disse o problema. Então, eu não entendi exatamente o que você estava procurando, refaz a sondagem. Eu tenho aqui um outro que eu acho que vai ficar melhor para você. Vem cá, deixa eu te mostrar. E retoma a venda, a demonstração, a apresentação do produto e tal. Por quê? Porque o cliente, você identificou aquilo que estava impedindo. Agora, a objeção falsa, eu preciso saber lidar. Então vamos lá, quero dar dicas práticas agora. Como lidar com objeção falsa? Primeiro, jamais confrontar com o cliente. A gente nunca confronta. Armelino, mas e se o cliente estiver falando uma bobagem? Concorda com ele. Sempre concorda com o cliente. Qual é a estratégia que você adota, que você aplica, não é? Quando o cliente levanta uma objeção e você concorda com ele? Sempre concorda. Mesmo que você não concorde, você diz, você entende. Sim, claro, eu entendo perfeitamente. Exemplo. O cliente fala assim, não, essa é a primeira loja que eu estou entrando, ainda vou dar mais uma procurada. Claro, entendo perfeitamente, lógico. Eu costumo dizer assim, eu gosto de pesquisar antes e tal. Quando você faz isso, quando você concorda com o cliente, a primeira coisa que você está fazendo é desarmar o cliente. Porque quando você discorda, o cliente vai defender o ponto de vista, o cliente vai lutar pela posição dele e endurece, não é? Eu costumo dar um exemplo. Se você pega uma pessoa e puxa, ela vai fazer força no sentido contrário. Se você empurrar para ela não cair, ela vem para o seu lado, né? Bom dia, Vivi! Percebe? Então, qual é a estratégia? Quando você concorda com o cliente, quando você entende, sim, claro, entendo perfeitamente, ok, né? Quando você concorda, o cliente, para de falar, ele não vai lutar se ele já ganhou. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro passo que você faz. Segundo, pergunta o que ele achou do produto que você mostrou. Por quê? Qual é a intenção aqui? As clientes só me procuram e eu já sei o gosto delas. Legal, Cíntia, é isso aí. Não é? Entender exatamente o que sua cliente quer. Agora, a primeira vez que a cliente vem na loja, você tem que fazer o processo de sondagem, tem que entender como que a cliente gosta, qual é o estilo dela, né? Você percebe? Então isso é fundamental. Mas voltando aqui na técnica de como contornar a objeção falsa. Primeiro, concorda com o cliente. Segundo, pergunta o que o cliente achou do produto. E tranca a boca, cala a boca, para de falar, né? Tá com o produto na mão? Tá. Não, ok, tranquilo, eu entendo. Você quer dar mais uma voltinha, quer dar mais uma pesquisada, né? Eu também gosto de pesquisar. Mas vem cá, posso te fazer uma pergunta? Pede permissão. Veja bem, posso te fazer uma pergunta? Todo mundo autoriza, não é? E se autorizou, você pode fazer, é normal, sabe? Agora isso tem que estar treinado, né? Pode te fazer uma pergunta? Pode. O que você achou desse produto que eu te mostrei? E cala a boca, deixa o cliente vai olhar e fala, essa cor, sabe? Então ele não quer dar mais uma voltinha. É a cor que não encaixou. É o preço, é o modelo. Ele vai falar, sabe? Mas será? Eu tô achando meio caro. Então o problema é o preço. Deixa eu fazer agora. Bom dia, bom estar aprendendo mais um pouco sobre como vender. Que legal, Denise. Gente, olha, é o seguinte, se você quiser, eu vou colocar aqui, falandodeloja.com.br, é o meu site, falandodeloja.com.br. Eu lancei uma promoção, vou fixar aqui, eu lancei uma promoção
com 30% de desconto, viu? Ela não está querendo fixar. Não sei por quê. 30% de desconto, eu montei um combo. Como obter sucesso em vendas, que é o meu curso completo de vendas, super curso de fechamento de vendas, que é trabalhar exatamente contorno de objeção e estratégia de fechamento, e o curso de gerência de loja, não é? Toda a administração da loja, equipe, calcular meta, distribuir tarefa, fazer reunião, quais são os principais indicadores, tudo gerência de loja, não é? Gerência de loja, meu curso completo de vendas, meu super curso de fechamento, tudo isso eu empacotei por R$10 de R$ 69,90, é o preço de uma pizza. Então não justifica você não ter. É só entrar aqui em falandodeloja.com.br, entra no meu site, estou tentando fixar aqui, não está fixando, eu não sei porquê, mas entra aqui, falandodeloja.com.br, está lá o combo, o pacote, é por prazo limitado, tá? Eu montei isso aqui justamente para a gente retomar as lives e eu fazer um diferencial aqui. Então, os 3 cursos, tá? Técnicas de vendas completo, como obter sucesso em vendas, a missão. Por que a missão? Porque em cada etapa da venda a gente tem um objetivo. A primeira abordagem é ganhar a confiança do cliente, depois é entender o que o cliente precisa, depois é como demonstrar e encantar o cliente, depois é como contornar as objeções, entender e contornar as objeções. É verdadeira? É falsa? A verdadeira, o cliente já diz, não gostei do modelo, não gostei da cor, estou achando muito caro, ou qualquer coisa assim. A falsa, preciso pensar, vou dar mais uma voltinha, estou só olhando, preciso falar com meu marido. Né? Esse tipo de objeção. Isso não é verdadeiro. A gente precisa descobrir por que o cliente quer dar mais uma voltinha, por que o cliente não compra agora. O cliente entrou na loja, né? Enfim. Então, depois é técnica de fechamento. Existem perguntas proibidas. É proibido perguntar, e aí, vai levar? Pergunta fechada. Pergunta fechada só tem 2 tipos de resposta. Sim ou não. Então, quando você faz uma pergunta fechada no fechamento da venda, você tem 50% de chance, no mínimo, de tomar um não. Jamais fazer pergunta fechada na etapa de fechamento da venda. E isso é treinamento, você tem que treinar e acompanhar o time de vendas na loja, atendendo, para que você não permita que faça isso, para que você oriente da maneira correta. Hermelino, e como é que eu faço? Existem estratégias, perguntas abertas. Você pode abordar tentando já fazer as vendas complementares. Qual é a diferença de complementar e adicional? Complementar é aquilo que é natural, faz parte, não é? Completa o produto. Você compra sapato, vai precisar de meia. Você compra calça, você não vai usar só calça, você usa camisa, né? Você usa cinto. Quer dizer, quais são os complementos naturais? Você vai comprar o chuveiro, vai precisar do cano para pôr na parede ou ele é integrado? Percebe? Então existem complementos naturais do produto que você vai comprar pão, você vai comer seco? Não, então você vai botar alguma coisa no meio. Ou é manteiga, margarina, presunto, queijo. Percebe o que eu estou dizendo? Então é natural você propor o que o produto pede de complemento para oferecer, no mínimo, uma prestação de serviço, como eu costumo dizer. Não é? Adicional é venda não relacionada. Na interação com o cliente, você fala, eu estou com um produto aqui em promoção, a hora que você precisar, vem cá, deixa eu te mostrar, a hora que você precisar. Não quero te vender, só para você ver. Aí o cliente fala, nossa, tem produto, que legal, gostei disso aqui, quanto é? Né? Aí você tem um plano de pagamento e tal, empacota. Eu vi que você gostou, se você for levar esse, olha, dá 10 de 35, não dá 350, não dá, sabe? 10 de 45,50, não dá 455. Aí o cliente fala, cabe no meu bolso. Percebe o que eu estou dizendo? Saber trabalhar plano de pagamento, as vendas adicionais complementares, isso é técnica, isso é conhecimento, é conhecer o produto, conhecer a loja, conhecer técnicas de vendas. Quem faz isso? Quem capacita? Gerente. Então, por isso que eu não consegui, não sei por que o meu comentário não fixou. Fixar comentário. Agora fixou. Entre aqui, olha, falandodeloja.com.br e eu tô com um combo, os 3 cursos, tá? Por R$10 de R$ 69,90. É o preço de uma pizza, tá? Então não justifica. E você vai ter acesso ao curso, aos vídeos, a apostila, planilhas, todo o material necessário para você capacitar o seu time. E, especialmente, gerência de loja. Muito obrigado, muito obrigado. Closet Brechó. Legal. Da Sil. Um beijo, Sil. Muito obrigado. Fico feliz com esses feedbacks. Tá? Então, por prazo limitado, tá? A gente lançou essa promoção justamente para reaquecer aqui, para a gente retomar as nossas lives. Deixa eu ver quanto tempo, nós já estamos com quase 50 minutos de live.
Então veja bem, quinta-feira agora eu vou fazer outra, tá? Hoje eu vou abordar as três áreas que impactam resultados de venda. Equipe, que é o que a gente está falando hoje, loja, aí eu vou falar sobre mix de produto, precificação, plano de pagamento, layout, a gente vai falar, né, sobre uma série de estratégias que você monta dentro da loja. E terceira é marketing, prospecção, canais de venda, como é que a gente faz para, né, trabalhar tráfego, a taxa de conversão, né? Ok? Então, são três áreas. Para concluir hoje, então, o que eu estou dizendo? Eu quero falar sobre, eu estou dando a dica de como contornar objeções, né? Então, é treinamento, a gente treina a equipe, chama lá, ensina, mostra técnica, vamos praticar. Se você fizer isso todo dia, e fundamental, dar feedback para a equipe. Um dos grandes erros da liderança é não dar feedback, não é? Então, tem que ter um quadro na parede, e todo dia, quais são, pelo menos 3 indicadores são fundamentais. Ticket médio, PA e PU. Né? PU. Respondam aqui para mim. Quem sabe o que é PU? O que significa PU? Né? Quem sabe? Comenta aqui para mim. Eu estou dizendo que existem 3 indicadores. Assim, eu tenho uma lista aqui, pelo menos uns 10 indicadores que a gente trabalha que realmente impactam nos resultados de venda. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você fazer reunião com a equipe e falar, gente, nós precisamos melhorar, hein? Ó, as vendas estão ruins, as vendas caíram muito, nós precisamos aqui melhorar, né? Ó, a Paty Pilar falou aqui, peças únicas. Perfeito, perfeito. O Gui falou também, aqui está afiadíssimo, né? A Gisele também, produto único. Então vamos lá, vamos entender o que esses indicadores contam. Ticket médio, valor médio da venda fechada, não é? É o total de vendas dividido pela quantidade de vendas. O ticket me conta, né, quando eu vendo, qual é o valor médio da venda que eu faço. Não é? Então, o ticket médio me conta isso. Porque se eu estou com um ticket médio de R$100, faço 10 vendas, eu vou vender 1.000. Se eu estou com um ticket médio de R$150, em 10 vendas eu vendo 1.500. Se eu estou com um ticket médio de 200, em 10 vendas eu vendo 2.000. E assim por diante. Veja bem, eu estou mantendo a quantidade de vendas. O ticket médio impacta no total. Então, é aproveitar melhor o cliente. Então, antes de você botar mais cliente dentro da loja, é aproveitar melhor o cliente que já está dentro da loja. Como? Aumentando o ticket, fazendo com que ele compre mais. Técnicas de vendas, entender as necessidades e desejos dos clientes, apresentar demonstrações encantadoras, fazer vendas complementares e adicionais, trabalhar junto com isso, integrado plano de pagamento. Com certeza, isso alavanca ticket médio. E aí, com a mesma quantidade de clientes, você fatura muito mais. Segundo, PA, peças por atendimento. Quanto mais itens você coloca na venda, mais aumenta o ticket. É óbvio. Então, ela é integrada. Quando você coloca mais itens, não é? Você alavanca ticket. Então, colocar mais itens na venda, naturalmente, isso impacta no ticket médio. Então, eu preciso monitorar qual é o PA da loja. Né? Qual é o PA da loja? Passa a régua na média. Qual é o PA da loja? Ah, o PA da loja é 2, um exemplo. O PA da loja é 2. Aí você tira os vendedores que estão abaixo de 2. Eu vou trabalhar. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava numa loja e tirei um relatório olhando e vi que uma vendedora excelente, uma vendedora realmente mandava muito bem, atendia muito bem, boa técnica de demonstração, etc. e tal. E a venda dela medíocre. Aí eu conversando com o gerente, ele falou, não entendo, não sei, essa menina vende muito bem, mas ela é uma boa vendedora, mas os resultados de venda não são legais. Aí eu falei, tira a venda por departamento, vamos ver aqui. Você acompanhou? Ela, não, eu nunca tirei. Vamos tirar. Aí tirou venda por departamento, a loja tinha confecção e calçados. Não é? Ela vendia muito bem confecção, ela não vendia calçado. A venda de calçado dela era muito pouco. Aí eu mostrei para ele, falei, olha, tá vendo? Por que ela não vende calçado? Não sei. Chama ela aqui, vamos conversar. Aí eu fui conversar com ela, bater papo, trocar ideias. E ela falou, Armelino, eu nunca trabalhei com calçado, eu não sei vender tênis é muito técnico, eu não sei diferenciar. Sabe, eu tenho dificuldade para vender. Então, naturalmente, eu levo o cliente mais para a área de confecção. Eu vendo mais roupa e vendo pouco calçado. Acontece que o ticket do calçado é muito mais alto do que o de roupa, geralmente. Né? Claro que isso varia. Mas, geralmente, o ticket impacta muito. Qual foi a solução? A mais simples do mundo. Treina essa menina. Quem é o seu melhor vendedor de calçado aqui? Ah, é fulano. Ensina ela como vender tênis. Né?
O que é tênis para caminhada, tênis para academia, tênis de corrida, quais são os diferenciais no cabedal, contraforte, entressola, né? Enfim, dá uma aula para ela nas diversas marcas, etc. e tal. O que aconteceu? A menina explodiu, ela era uma excelente vendedora, faltava conhecimento de produto. A culpa de quem? Dela? Não, do gerente que não monitorava. Então, veja bem, ticket médio, PA, venda por departamento, que eu acrescentei aqui, mas vamos continuar aqui. E PU, vou dar um exemplo prático de PA e PU. Imagina a seguinte situação, porque muita gente não entende. PU é porcentagem de venda com produto único. O cara entra na loja, você tem 2.000 itens dentro da loja. O cara compra um item, uma peça e vai embora. Aí você tem plano de pagamento, você tem vitrine, você tem promoção, você tem uma série... Não é possível o cliente entrar na loja, comprar um item e ir embora. Não colocar mais nada, não agregar nada na venda. Percebe? Isso é falha de vendedor. Comprar comprar é um prazer, comprar é uma, sabe, é uma premiação. Então quem não gosta de um sapato novo, uma roupa nova, um relógio novo, um óculos novo, um carro novo, uma casa nova, um plano de saúde novo, não é? Um cartão de crédito, pica das galáxias, não é? Todo mundo gosta. Então, de produtos e serviços, comprar é um prazer. Então veja bem, tanto que eu digo que vender é levar a felicidade às pessoas. Vender é levar a felicidade às pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficam mais felizes com aquilo que elas adquirem. Não é? Chega em casa, cara, você vai na... Eu costumo fazer uma brincadeira, que é o seguinte, a pessoa chega em casa e aí ela pede um copo d'água. Um amigo teu tá lá, um amigo íntimo e tal... E você só tá com a geladeira, só tem a garrafa de água, a Super Bonder ali no canto, né? Sabe, não tem nada, a geladeira tá peladinha ali, né? Aí você faz o quê? Você vai lá e... deixa eu pegar para você. Aí abre a geladeira, assim, deixa a pessoa ver, porque só tem aquela garrafa d'água ali, né? Agora, você acabou de fazer mercado, né? Abasteceu, tá lá cheio de fruta, bebida e tal, não sei o quê. Aí o que você fala? Você é de casa, pega lá e tal. Né? Porque, percebe, você tem orgulho. Então veja bem, mesmo as coisas básicas, as coisas, né, fundamentais, assim, elementares, a gente tem prazer quando a gente compra. Deixa eu ver o que o Guilherme comentou aqui. Eu sei tudo sobre os meus produtos, fiz cursos sobre tecidos, etc. Mas na maioria das vezes os clientes não prestam atenção enquanto eu falo. As pessoas andam muito distraídas por conta do celular. Então, aí é técnica, Gui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como que eu faço assim? Se você fizer assim, tem um detalhe. Você vai olhar para onde eu quiser. Se eu fizer assim, tem um detalhe. Eu trago o seu olho aqui, né? Pergunta, interage, né? Se eu fico fazendo afirmações, afirmar, ela gera a contestação. Às vezes, se você fica falando, a pessoa escapa, né? Que eu tô aqui, eu tô pensando, tenho compromisso, nossa, eu tenho um recado que era para mandar, eu não mandei e tal. Você está falando aqui, eu desconecto. Agora, quando você interage, né, então perguntar é melhor do que afirmar. O que você achou? E esse aqui? Olha, esse aqui tem. Isso aqui você acha que encaixa bem para o que você está pensando? Então, percebe? Você vai interagindo com o cliente e aí não tem como o cliente desconectar da conversa. Saber ouvir o cliente, fazer perguntas. Então, interagir. Deixa eu terminar aqui os indicadores para dar uma dica que é fundamental. Adjetivos. Anota isso aí. Adjetivos é fundamental. Então, vamos lá. O que é PU? PU é uma porcentagem. Qual é a média, o objetivo do PU no varejo médio de confecção, calçado, perfumaria, ótica? PU médio, objetivo, é na faixa de 40%. O que significa isso? Que 60% dos clientes que compram levam mais de um item, tá? Então, não deixar o PU passar de 40%, ou seja, a porcentagem de vendas com peça única. É muito comum eu entrar em loja e tiro o relatório, né, quando a gente monitora, que você monitora o PU das vendas, quantas foram, qual é a porcentagem de vendas que foi só um item. Eu pego lá 60%, 65%, 70% de venda com peça única. Não é? Isso é desperdício de oportunidade. O problema não é o movimento, o problema não é a crise, o problema não é o dólar, o problema não é a guerra da Ucrânia, ou sei lá o quê. Não é? O problema é que falta vendedor, está faltando trabalho, está faltando... Percebe o que eu estou dizendo? Então a gente precisa monitorar. Se você é gerente de loja, não adianta você fazer reunião e fazer de maneira uniforme. Eu tenho que olhar individualmente qual é a dificuldade dessa vendedora, desse vendedor, onde é que ele é bom, onde é que ele está precisando de apoio, não é? Então os indicadores apontam isso, mostram para você.
pelo menos ticket, PA e PU. Esses 3 indicadores, eles apontam. E quando você divide o ticket pelo PA, você tem o valor médio do item vendido. O que esse indicador me aponta? Ele me diz o seguinte: será que o vendedor está vendendo só promoção? Porque se vende só promoção, às vezes o PA é bom e o ticket é baixo, porque vende, soma, não dá nada. Porque só vende produto promocional, não sabe vender os produtos mais caros, tem medo de mostrar. Não é? Então veja bem, é falha de treinamento, tem que treinar. Treinar é o PPT, é um programa permanente de treinamento. Todo dia uma pílula, todo dia um pedacinho, abordagem, sondagem, demonstração, contorno de objeção, ou adjetivos. Adjetivos. Por que adjetivos? Porque você chega na loja, é show de bola, é top, é lindo, é sua cara. Isso não é adjetivo. Não é? Então, a gente tem que treinar, a gente tem que enriquecer o repertório do nosso vendedor, da nossa vendedora. Então, eu separei aqui prático, confortável, durável, econômico, flexível, isso aqui usual, social, marcante, refinado. É uma série de adjetivos que a gente encanta o cliente. Olha, esse aqui é mais marcante, então, né? Um perfume, esse aqui é muito elegante, esse aqui é mais social, mais refinado. Ah, esse aqui é mais sexy, né? É marcante, marca a presença. Percebe como que é? E não show de bola, tua cara, é lindo. Ah, esse aqui, ah, que lindo. Esse aqui, ah, que, sabe? Falta adjetivo. Treina. Faz a reunião, gente, o que pode ser? Pega o produto e fala, vamos listar aqui, isso aqui pode ser o quê? Ah, isso aí é durável, ah, isso aí é flexível, você pode usar com várias peças, né? Combina com... Percebe o que eu estou dizendo? E você enriquece, você eleva o nível, isso dá autoridade para o vendedor, para a vendedora que está atendendo ali, mostra competência. A gente prefere ser atendido por quem tem autoridade, por quem sabe o que está falando, né? Estão pedindo aqui para eu falar de objeções... muito boa. Ah, legal, Cíntia. Vou falar de objeções rapidamente aqui. Gente, olha, eu deixei fixado aqui, falando de loja.com.br, o meu site, porque eu lancei um combo, tá? Pra gente reaquecer aqui as nossas lives. Técnicas de vendas completo, super custo de fechamento de vendas, para matar a venda, e gerência de loja. Gerente, 80% do resultado de uma loja, tá? É gerente. Gerente é quem capacita, distribui tarefa, dá feedback, acompanha, organiza a loja, estabelece as metas, né? Cria o passo a passo, enfim. Mas vamos concluir aqui, que é muito assunto aqui para uma live só, né? Por isso que na quinta-feira eu vou retomar a live e nós vamos falar de como otimizar os resultados de venda da loja do ponto de vista da loja. Hoje eu estou falando do ponto de vista da equipe. Técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, né? Isso é fundamental. A Real Savage, a verdadeira lenda das vendas. Já aprendi muito com... Ah, muito obrigado. Assim você me honra, viu, com esse comentário. Dicas valiosas. Muito obrigado, Marcos. Um beijo no seu coração, meu amigo. Você é um cara que eu admiro muito, extremamente competente, viu? Para concluir, deixa eu falar eu falei de adjetivos, de objeções. Uma objeção fundamental, objeção a preço. Objeção a preço. Esse é o vídeo mais visto do meu canal do YouTube, o Tá Caro. Tá? Se você entrar no meu canal do YouTube e ver lá o vídeo mais visto, tem 1 milhão e 200 mil visualizações, é o Tá Caro. Eu vou resumir muito rapidamente. Por que eu estou dizendo? Porque objeção a preço pode ser 3 possibilidades. 3 possibilidades. Pode ser concorrência. O que é concorrência? Ah, eu já vi mais barato ali. Por isso que o cliente... Ah, que legal, Marcos. Quinta-feira, no mesmo horário, tá? 7 horas nosso horário aqui em Campo Grande, 8 horas horário de Brasília. A gente vai estar aqui na quinta-feira falando sobre loja, como melhorar os resultados de venda a partir da loja. Tá? Hoje eu estou falando especificamente da equipe. Mas vamos lá. Caro, por que o cliente objeta preço? Pode ser concorrência. Ah, eu já achei mais barato. Então, o que o cliente fala? Ah, não, está muito caro. Por quê? Porque eu já achei mais barato. Segunda possibilidade. Ah, não, está muito caro. Por quê? Porque eu não posso pagar. Nossa, tá louco? Né? Eu dou exemplo da Porsche. Eu olho para uma Porsche e quanto que tá? 3 milhões esse modelo aqui. Nossa, é muito caro. Ah, você já achou mais barato? Não, eu nem procurei. É que eu não posso pagar 3 milhões no carro. Eu não tenho 3 milhões para dar no carro. Né? Quanto custa só um pneu, um farol, se eu precisar? Né? Se quebrar, precisa trocar. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Porsche. Né? Um exemplo, né? Percebe? Então, o que o cliente está dizendo?
a objeção é a mesma. Ah, não, está muito caro. Mas é concorrência? Não, nesse caso é orçamento. Né? Eu não tenho condições de comprar esse produto. A objeção é a mesma. Terceira possibilidade. Ah, não, está muito caro. Por quê? Nossa, é feito de ouro? Você está louco, rapaz? Você acha que eu vou pagar R$800 na camisa e tal? O que o cliente está dizendo aqui? Ele não reconhece o valor do produto. Se você pesquisar na internet, você só vai achar isso aí. Ah, porque você tem que agregar valor, você tem que agregar valor. Mas são 3 possibilidades. Valor é uma só. As outras 2 podem ser concorrência ou orçamento. Para cada uma tem uma solução específica. Percebe? A objeção é a mesma. Então, o que acontece na loja? Você vê acontecer, muito comum, o cliente objeta preço e o vendedor chama o gerente para dar desconto. Vê se pode... o cliente está achando muito caro. Não, eu preciso entender o que o cliente quer dizer com caro. É caro porque ele já achou mais barato? É caro porque ele não reconhece o valor do produto? É caro porque ele acha que não tem condições de comprar aquele produto? Percebe? Então, é fundamental entender. Você achou caro? Por quê? Sabe? Não ter medo de identificar o porquê que o cliente está achando caro. Se é concorrência, eu preciso entender. Veja bem, se o cliente já achou mais barato em outra loja, mas não comprou lá e está aqui, alguma coisa tem. Concorda? Não é? Então, é investigar. Mas será que tem a numeração? Eu tenho na pronta entrega, sabe? Porque, veja bem, será que às vezes o cliente não confia na loja? Às vezes ele não gosta da loja? Não é? Então tem você ali, tem confiabilidade, tem garantia de troca, sabe? Eu tenho o produto aqui, né? Você pode levar agora, vem cá e tal, sabe? Porque tem uma lógica. Se o cliente já achou mais barato em outra loja e não comprou lá, quer comprar aqui, por quê? Percebe? É trabalhar esse cliente. Mas quando você descobre que o problema é concorrência. A segunda possibilidade é percepção de valor, por exemplo. Não, isso é o quê? Quando o cliente fala, não, é feito de ouro, você está louco, rapaz? Você acha que eu vou pagar, né, R$800 na camisa, você vai pagar R$2.000 num tênis, sabe? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo que eu gosto de contar. Eu estava em Catalão, Goiás, né? Aliás, eu contei essa aí numa palestra lá em Salvador. Tem gravado no meu perfil aqui no Instagram. Mas o vendedor fez exatamente isso. Quando o cliente falou, você está louco, rapaz? Mostrou um tênis que custava 1.690 o tênis. O cliente falou, você está louco, rapaz? Você acha que eu vou pagar 1.700 conto num tênis e tal? O vendedor fez assim. Não falou nada, só fez assim. Pegou o celular, como se precisasse, virou para ele e falou assim, 169 na parcela, fica caro para você? Eu posso parcelar em 10 vezes sem juros no cartão. Aí o cliente parou assim e falou, não. Então, olha o nível do tênis que você está no pé, que você provou. Né? Na hora o cliente fechou, percebe? Fez caber no bolso do cliente. Então, porque ele entendeu, era percepção de valor, era orçamento. Está louco, você acha que eu vou gastar, né, R$1.700? Então, é fazer caber. Ou você faz caber no bolso, ou você leva para um produto mais barato, se for o caso. Se você entender isso, qual é a objeção... Então isso é treinamento, você capacita o seu time e você vai converter muito mais vendas. É assim que a gente alavanca resultado. E motivação de vendedor é venda. Atendeu o primeiro cliente, vendeu. Pegou o segundo cliente, vendeu. Pegou o terceiro cliente, vendeu bastante. Nossa, né? Voa abaixo, o dia inteiro está no gás, está na pilha. Atendeu o primeiro cliente, não vendeu. Atendeu o segundo cliente, não vendeu. Atendeu o terceiro cliente, não vendeu, começa a reclamar. Ah, porque eu só pego caroço. Ah, porque eu só pego troca. Ah, porque eu devia ter estudado para não sei o quê. Ah, porque o gerente. Ah, é o cliente, é o concorrente. Aí é o clima, o concorrente, é o cliente, é o gerente, é o produto. Na verdade, o problema é falta de venda. Não é. Concorda comigo? Então, como é que você motiva vendedor? Ensinando a vender, acompanhando, dando feedback, criando as condições para que eles batam meta. Motivação de vendedor é venda. Motivação de gerente é meta batida, é comissão no bolso, é reconhecimento do cliente, é tapinha nas costas. Concorda comigo? Enfim, abriu a mente agora. A maioria das vezes, quando se trata de perder venda por preço, sempre vem a desistência da minha parte. Agora sei como posso tentar mudar essa objeção. Entra no meu canal do YouTube e assiste o vídeo. Ele tem uns 15, 16 minutos, tá? O título do vídeo é o Tá Caro. As 3 objeções que podem ser quando o cliente objeta preço e como contornar essa objeção.
Por que você não vende? Porque a barreira não foi superada, porque a objeção não foi superada. Então, preço é uma das objeções. Um vendedor perde venda por 5 motivos. O cliente estava só olhando, preço, falta de mercadoria, reservou para buscar depois, plano de pagamento, o cartão não passou ou se era crediário, não aprovou. São os 5 motivos pelos quais um vendedor perde venda. Tá? Tem 1000 histórias para contar, mas são esses aqui. Treinar como contornar cada objeção dessa aqui vai fazer com que a conversão cresça muito dentro da loja. Como é que você faz isso? Treinando. Para a gente encerrar, porque já deu 1 hora de live, 1h08 aqui de live, entra aqui falandodeloja.com.br, eu fiz um pacote. Meu curso completo de técnicas de vendas, como obter sucesso em vendas à missão, da abordagem ao fechamento, vendas adicionais, complementares, com todas essas dicas. O que é sinal de compras, o que é DDI, como contornar as principais objeções, como fazer demonstrações encantadoras, como apresentar produtos complementares e adicionais, qual é a diferença entre eles, técnicas de perguntas, perguntas abertas, perguntas fechadas, enfim, não é o pacote completo da abordagem ao fechamento. O segundo curso é super curso de fechamento de vendas, dicas práticas para contornar a objeção e entrar com fechamento. E o curso estratégico de gerência de loja. Gerente é 80% do resultado de uma loja. Não é? Então, veja bem, gerência e técnicas de vendas, fecha esse pacote para o time. Depois ali tem os principais indicadores. Olha, eu não falei aqui de uma série de indicadores. Taxa de conversão, ticket médio geral, ticket médio por plano de pagamento, PA, PU, valor médio do item vendido, venda por departamento, curva ABC, enfim, tem uma série de indicadores aqui que a gente pode trabalhar, né, e aprofundar muito mais. Beleza? Entra aqui, falandodeloja.com.br, dá uma olhada ali no pacote, é realmente por prazo limitado, é para a gente reaquecer e retomar as nossas lives aqui no Instagram. Quinta-feira agora, depois de amanhã, eu vou trazer de novo o mesmo tema, só que agora a gente vai falar do ponto de vista da loja. Como é que eu organizo a loja para a gente alavancar resultados de venda. Beleza? Gente, um beijo no coração, passei de 1 hora aqui de live. Né? Um grande abraço para vocês e acompanhem, tá? Divulguem, compartilhem, eu vou salvar a live e tragam o pessoal para quem não me segue, quem não acompanha meu canal do YouTube, acompanha, entra lá, se inscreve, né? E entra aqui no meu site para ver o pacote, porque realmente eu vou deixar por prazo limitado, tá bom? Um beijo, um abraço, até quinta-feira.